Olá turma, eu sou o professor Marcos Silvestre e vou começar a falar com vocês hoje sobre as vanguardas europeias, que foram movimentos artísticos que surgiram no início do século XX e que trouxeram novas formas de fazer e de ver a arte. Então, toda vanguarda ela surge com o objetivo de romper com o passado, de fazer daquele ponto algo novo, algo que nunca antes tinha sido feito, que nunca antes tinha sido pensado. E nesse momento do cubismo, que surgiu na Espanha e na França em 1904, era um momento que o mundo estava conhecendo novas tecnologias, estava se desenvolvendo na ciência, era um momento em que tudo podia ser questionado. E essas tecnologias, como o avião, por exemplo, traziam velocidade para eles, traziam essa sensação de dinamismo, de coisas novas mesmo. E o cubismo surge com essa característica de não retratar a realidade como ela é. Eles não queriam que as obras servissem como uma espécie de fotografia para aquela realidade. Eles não queriam que fosse uma espécie de espelho. Então eles retratavam a realidade através de formas geométricas. E eles também rompiam com o conceito de proporção, de harmonia e de beleza. Então a estética desse movimento, desses quadros, era de não se preocupar com a beleza. Então, assim, a questão da proporção era o seguinte: a tela é um objeto plano. No caso da pintura, a tela é um objeto plano e tudo que fosse retratado ali seria retratado através de formas geométricas e sem se preocupar com a sensação de profundidade. Então, o que fosse pintado ali estaria ou do mesmo tamanho, ou se tivesse diferente também não tinha problema, e não tinha importância estar tudo uma coisa do lado da outra. Eles não se preocupavam com isso. O cubismo ele passou por 3 fases. A primeira, que foi o cubismo primitivo, onde as obras eram uma imagem aberta, planos abertos, vamos dizer assim, como se fosse uma foto de uma paisagem onde você vê muitas coisas. Você consegue ver de forma bem clara e ampla. Porém, tudo ali era retratado através das formas geométricas. Os elementos eram simples, eram poucos, mas eram volumosos. Eram poucas coisas retratadas, mas eram grandes. Depois, a segunda fase foi o cubismo analítico, onde eles passaram a decompor objetos e tratar eles diminuíam os planos. Então a gente já via como se a gente estivesse vendo menos coisa, alguma coisa mais focada, um tipo de zoom, e era monocromático. Então antes eles usavam as cores de forma livre, e nesse momento eles passaram a usar poucas cores. Ou era preto e branco, cinza, bege, ou então uma cor variando tonalidades, a fim de que quando você olhasse para aquele quadro, para aquela obra, você visse uma unidade de cor. E por último, a fase do cubismo sintético, onde eles voltaram a usar mais cores e também o artifício da colagem, que é você pegar materiais diferentes, sobrepor um ao outro para dar outro visual, outra textura, outras sensações naquele quadro. O cubismo ele interferiu também na literatura com o Guilain Apollinaire, que era um autor que ele escrevia de forma
fragmentada, de forma a não fazer sentido, justamente para corresponder à característica do movimento de não retratar a realidade como ela de fato é. Então, naquela época, isso era uma coisa totalmente revolucionária. Aqui no Brasil, nós não tivemos artistas cubistas, nós não tivemos artistas que pintavam quadros dentro dessa estética. Porém, nós tivemos vários artistas que foram influenciados por esse movimento nos seus quadros futuros, que são os nossos artistas da nossa fase modernista. E na nossa literatura, o nosso maior expoente que chegou a usar características desse movimento foi Oswald de Andrade. E eu queria falar com vocês também agora sobre o futurismo, que foi um outro movimento que surgiu na Europa. Ele surge na França através de um manifesto de um escritor italiano. O futurismo, ele surge em 1907. Então, assim, ele surge pouco tempo depois do cubismo, mas ele ainda está incluído no mesmo contexto. Então, ele continua sendo do mesmo momento dessa criação das novas tecnologias, dos novos meios de comunicação. E o autor que publica o Manifesto Futurista, que o italiano Filippo Marinatti, ele era muito bélico, ele gostava de enaltecer a violência, de enaltecer a guerra, mas não necessariamente as obras futuristas retratavam somente isso. Não era só uma exaltação à guerra e à violência. Lembrando que nesse momento também foi bem próximo à Primeira Guerra Mundial. Daí essa exaltação à violência. Mas a palavra-chave para definir o movimento futurista era a velocidade, o dinamismo, a simultaneidade. Então muitas obras desse movimento retratavam isso, ou davam essa sensação de velocidade. São quadros que a gente olha e a gente vê movimento. Isso é interessante. Como toda vanguarda, eles buscavam romper com tudo que tinha sido feito. Então eles eram contra a qualquer tipo de tradição, a qualquer tipo de ensinamento artístico. Eles queriam fazer algo novo, eles queriam ter liberdade de criação. Eles eram contra qualquer tipo de símbolo. Então, essas obras traziam muito dessa ansiedade pelo futuro. Essa velocidade que eles tanto admiravam se dava muito pela ansiedade que esses artistas tinham de viver o futuro. E por isso era preciso para eles esquecer o passado e começar como se fosse começar do zero, com uma nova cabeça, com um novo pensamento, um novo entendimento de mundo e de arte. Na literatura, o futurismo ele vem com uma não tão forte, mas com essa pegada da liberdade de criação. Então, os textos, as poesias não se preocupavam com rimas, com métrica, com muito de fazer sentido, exaltavam de alguma maneira atos heróicos, atos dinâmicos, porque era ainda a característica do movimento. No Brasil, nós também não tivemos artistas futuristas. Mais uma vez, tivemos artistas que beberam dessa fonte,
se inspiraram, foram influenciados para suas obras na nossa fase modernista. A literatura brasileira foi o maior nome desse movimento foi Manuel Bandeira, que criava poesias exatamente assim, sem se preocupar com a métrica, sem se preocupar com o sentido. E alguns outros artistas nesse período aqui no Brasil que receberam o rótulo de futuristas, eles foram contra, eles não queriam ser considerados futuristas por discordarem do Filippo Marinatti, que foi quem criou o movimento. Eles não concordavam com as visões de mundo que o Filippo tinha. Então eles abriam mão de serem reconhecidos como artistas futuristas por conta de não concordarem com esses pensamentos. Então nós não tivemos, mais uma vez, obras desse movimento no Brasil, apenas influências. Então, gente, queria com esse papo falar com vocês sobre como os movimentos de vanguarda vão surgindo, quais as motivações, o porquê de cada coisa, o contexto, porque, como foi dito na outra aula, se a arte ela representa o momento em que ela é criada, tudo que acontece ao redor daquele povo vai influenciar nessas obras. Então, a gente, através desses movimentos, a gente percebe os contextos, mas também percebe as diferenças entre cada movimento, cada artista, cada obra. Então eu vou deixar aqui para vocês alguns nomes de artistas de cada movimento. Vou mostrar também as obras de cada artista, para vocês tomarem conhecimento, conhecerem, pesquisarem, se interessarem. Então, até a próxima aula, falando sobre mais vanguardas europeias.